Diz a ele que não, mas como o espírito era bem poderoso ele conseguiu vê-lo. Em seguida ela fala para o prota, que o espírito disse que ele era assustador, ele então pergunta a ela o porquê. Ela responde que não sabe, pois o espírito apenas falou isso e desapareceu. Então ao saírem, percebemos que o nevoeiro já tinha se dissipado, e podemos ver toda a destruição que o fantasma causou para eliminar o prota, e ele saiu ileso. Então Erin fala que entendia o motivo, do porquê o espírito falou que ele era assustador. Tá bom. A cena seguinte mostra que eles já estão retornando, então o protagonista pergunta a Erin, se ela não tinha medo de espíritos vingativos. Ela fala que nem todos fazem mal, as pessoas que criam muitas histórias. E fala que na maioria das vezes, eles fazem travessuras mal entendidas. Sim. Pelo jeito o prota também pensa do mesmo jeito galera. Em seguida ela fala que sua mãe está sempre com ela. Então o prota olha assustado para ela perguntando onde a gerente estava. E Erin explica que na verdade a gerente foi quem criou ela, e que ela estava falando sobre sua mãe biológica. Ela fala que sua mãe foi uma grande vidente, e que atualmente ela está como um espírito guardião que a protege. Então pessoal, neste ponto aqui vemos que Erin na verdade, é a filha da sacerdotisa que morreu. E deixou sua filha para os seguidores dela cuidarem, e deu toda aquela treta lá. Bem, mas voltando à história. Erin pergunta ao prota, se a gerente já não tinha falado a ele, que ela apenas tinha criado Erin. E ele com uma cara não muito boa, fala que sim, ela já tinha dito isto. Então vemos um flashback do ocorrido, onde os dois conversavam e a gerente que estava maquiada como no segundo episódio, pergunta se ele era tão idiota a ponto de não ter percebido que Erin não era sua filha. Então o prota que estava comendo, diz a ela que sim, já tinha percebido, pois pela aparência Erin devia ser neta dela. E a gerente irritada, enfia a cabeça do prota no seu prato de bolinhos. Então a gerente explica, que apesar da diferença de idade elas são irmãs. E continua esculhambando o prota, e fala que como elas eram irmãs e estavam sozinhas, elas fizeram um sorteio para ver quem seria considerada a mãe. E que Erin tinha ocupado o lugar de filha. Então voltamos ao presente, e o prota fala que a história foi assustadora, mas ele estava aliviado em saber que elas apenas eram irmãs. E Erin pergunta a ele quanto tempo mais eles teriam que continuar ali, e que se ele demorasse muito ela não conseguiria preparar os bolinhos. Então o prota sai disparado em direção à taverna. A cena seguinte nos mostra que eles já haviam chegado, e o prota já estava se empanturrando de bolinhos. E vemos Erin diante do baú se perguntando o que havia ali dentro. Seria tesouros? Ela diz que não tinha como saber já que o artesão que fez o baú tinha morrido e eles não tinham a chave para abri-lo. E o prota pergunta a ela se não tinha problema de eles abrirem, e ela explica que não, e que o espírito apenas tinha pedido que eles tirassem o baú para longe do feudo, sem que ninguém soubesse. Ela comenta que seria melhor esconder em algum outro lugar que ninguém encontrasse, mas então o prota abre o baú antes que ela terminasse de falar. E Erin não acredita no que ele fez. Em seguida vemos o prota falando que a chave do celeiro encaixou perfeitamente, mas como vemos ele destruiu o baú para abri-lo. E ele vê que não tinha tesouro mas sim livros, e então o prota se pergunta se eram os livros de artes marciais que os clientes tinham falado mais cedo. E assim ele começa a lê-los. Ele fala que é uma arte marcial que o homem e a mulher praticam juntos, e começa a ver as imagens. E enquanto Erin terminava de lavar os pratos ele continuava vendo os livros. Ela pede a ele que traga os pratos dele, mas o prota não ouve ela pedindo. Então ela se aproxima dele. E ele se assusta pois estava concentrado. E olha só galera a cara do prota, que artes marciais eram essas? Não sei. Então Erin pede a ele que pegue os livros e a siga, que ela não queria nem mesmo tocá-los. E o protagonista pergunta a ela o porquê, e se ela queria aprender artes marciais também. E Erin irritada com ele, fala que esses livros não tinha nada de artes marciais, e pergunta se ele era um idiota. Mas o prota pergunta o que era aquilo então, já que não era artes marciais, ela diz a ele que não sabia e não queria explicar. E enquanto ele continuava perguntando, um dos livros cai no chão, e a gerente que estava no banheiro sai, e se pergunta o que eles estavam fazendo uma hora dessa. Sabe de nada, inocente. Então ela encontra o livro caído e o leva. A cena corta para uma fogueira, e vemos Erin falando que isso era uma vergonha, e o prota inocente pergunta sobre o que ela estava falando.
Então ela fala que um erro deste fez com que o espírito do sábio virasse um espírito vingativo, e impediu que ele partisse. E continua dizendo que provavelmente ele comprou os livros sem saber de seu conteúdo, e após abrir e ver o que era, se preocupou em escondê-los para que ninguém encontrasse, mas depois de morrer seu espírito não conseguia descansar, devido à preocupação de alguém encontrar e sua reputação seria destruída. E ai galera, por que ele não queimou os livros quando ainda estava vivo? Bem, não sei. Deixem aí nos comentários. O prota fala pra ela que duvida pois os livros estavam muito gastos. E vemos o espírito do sábio que pensava que não tinha desculpas para inventar. Então a cena corta para outro dia, e vemos o protagonista limpando a frente da taverna e a gerente saindo. E percebemos que ela está toda maquiada. O prota pergunta a ela se ela vai ao vilarejo assim tão cedo. Ela diz que sim, pois ela ia ter uma experiência incrível porque ela tinha encontrado o livro do oráculo, e falava que era um livro de profecias. Sim. E a cena corta para vários corpos caídos ao chão. Esta era uma irmandade de assassinos conhecida como Shimu. Ela era temida por toda Amorim, e foi aniquilada por apenas um homem. Shojinrog, conhecido como a Espada Demoníaca. Este foi o apelido dado a ele quando tinha apenas 15 anos. Por que ele fez isso? Quem sabe, talvez ele guardava rancor dos Shimu, ou talvez estava fazendo um trabalho para alguém. Além disso, pouco se sabe sobre o que ele fez depois, e seu paradeiro, ou até mesmo se continua vivo. E no último ano, Dai Shangyi, um dos 10 maiores mestres do Murim foi assassinado com um corte único. Ele nem ao menos percebeu quando foi morto. Então toda a Murim entrou em um caos, pois não era possível que um dos 10 grandes havia caído tão facilmente. E a cena corta para o espadachim que vinha caminhando na estrada, e toda a história de que havia sido ele que teria derrotado o mestre, era apenas uma suposição. Mas havia outras pessoas que foram mortas de forma semelhante, por este mesmo espadachim. E vemos o espadachim se aproximando da parte mais fechada da estrada, e ele percebe algo estranho enquanto caminha. E saca sua espada. Mas foi tudo tão rápido, que nem pareceu que ele havia desembainhado sua espada, e os ninjas que estavam à espreita aguardando para finalizá-lo, foram mortos em um instante. E rapidamente ele é cercado por outros ninjas. E ele os questiona se eles não estariam atrás da pessoa errada. Então eles falam que eram ninjas Shimu, e que eles estavam em missão quando ele atacou a base deles. E que durante 3 anos eles o procuraram. Nesse momento o espadachim se prepara, e fala, que se ele soubesse que ainda havia remanescentes deste grupo ele mesmo teria ido atrás, pois eles eram inimigos mortais de sua família. Então os ninjas se preparam para atacá-lo, falando para terem cuidado que ele usava arma de arremesso. Mas o espadachim apenas saca sua espada, e finaliza rapidamente a todos os ninjas com um único golpe. E um deles, enquanto caía após ter sido cortado, pensava que não era nenhuma arma de arremesso, mas era tão rápido que o olho humano não era capaz de acompanhar. Então o espadachim pensa que ele deveria ter perguntado se tinha mais alguém antes de matá-lo, e continua seu caminho. E a cena corta para uma velha casa, e vemos um senhor cortando lenha e o espadachim chegando. O senhor rapidamente diz que irá preparar uma refeição para ele, mas o espadachim apenas passa por ele sem dizer nada. No entanto ele o indaga, dizendo que mais uma vez ele pode sentir cheiro de sangue nele, então pergunta que por quanto tempo ele pretendia continuar matando. O espadachim apenas pergunta se ele não se cansava de ficar perguntando a mesma coisa. E o velho pede a ele que pare, pois isso seria o desejo dos pais dele, que ele vivesse sua vida de maneira honrosa. Em seguida o velho pede para o espadachim parar de se encontrar com aquela pessoa, pois, com o pretexto de ajudá-lo eles estavam ousando. O espadachim fala, que sem eles, ele não seria capaz de começar este trabalho.
E completa dizendo que se fosse qualquer outra pessoa falando com ele assim, a cabeça não estaria mais em seu corpo. Caralho, o maluco é brabo. O velho então fala que talvez assim fosse melhor, pois ele havia se tornado um assassino porque foi criado por ele. Se ao invés disso, ele tivesse sido criado por sua família, ele teria sido uma boa pessoa. E continua dizendo que se morresse pela espada dele, teria a dignidade de encarar os pais dele no pós-vida. O espadachim apenas pergunta o que teria para comer. E o velho responde que apenas larvas fritas e cebola assada, mas o espadachim diz que passa, e o velho diz que irá preparar uma lebre defumada. Neste momento vemos um grupo de pessoas chegando, o velho parece não simpatizar muito com estas pessoas. Então a cena corta para dentro da casa, e vemos o grupo conversando com o espadachim e estão todos mascarados. Um deles fala que finalmente encontraram o cabeça por trás do assassinato de seus pais, e mostra a ele um retrato. Então galera, este é o monge que o prota sempre entrega bolinhos para ele. O que vocês acham? Esse monge tem cara de assassino? Deixem aí nos comentários, sem spoilers. O homem explica que ele era conhecido como Lorde Trovão, e fazia parte do grupo dos Shimu. Mas ele havia escondido seu passado e assumido a função de monge. O espadachim fica para explodir ao ver a foto da pessoa responsável pela morte de seus pais. E questiona ao homem onde estaria o velho. Neste momento a cena corta para o monge que havia tido um mau pressentimento, mas ao olhar para trás, ele percebe que era o protagonista que tinha o chamado, para entregar a encomenda que ele havia pedido. Então galera, o que vocês acham que vai acontecer quando o espadachim for atrás do monge? Eu acho que... Eu estou sentindo uma treta!